Então, tava um tempo pra fazer esse videozinho aqui, tô devendo esse videozinho pra dar uma pequena, muito pequena aula sobre vinhos espumantes, porque isso aqui é um mundo, tá? Então eu preparei as principais dicas aqui, fiz um kitzinho aqui, ó, pra que a gente possa falar sobre vinhos espumantes. A primeira questão bem importante para ser abordada são os diferentes tipos que existem. Aqui a gente vai abordar espumantes, vinho branco, vinho tinto e vinho de sobremesa, tá? Primeira questão, vinho e espumante, eles são elaborados da mesma forma, todo o início do processo é da mesma forma. A diferença é que espumante tu colhe a uva um pouquinho antes, para ela estar um pouquinho mais verde, e ela estando verde ela vai ser mais ácida. Isso vai facilitar o processo de produção da espumante. Mas todo o processo inicial é exatamente igual. E aí depois vai ter a criação das bolinhas, que a gente chama de perlage, tá? Esse nome bonito, das espumantes. Então, a gente vai ter classificação de espumantes ou por região, tá? Uma forma de classificar, ou pela graduação de açúcar, tá? E a espumante, ela vai daquela mais seca para aquela com mais açúcar, vamos dizer assim, da Natur, Extra Brut, Brut, Demi-Sec e Moscatel, tá? Nesse meio do caminho, a gente tem o Prosecco, que é elaborado com uma uva específica, tá? Mas é uma espumante também. Só a única diferença, por ser Prosecco, é a uva que é fabricada. E aí eles dão um nome para isso. Então aqui, no rótulo... E agora, será que o rótulo vai aparecer ao contrário? Boa pergunta. Espero que não. Tá, mas enfim, a gente vê aqui escrito Brut, tá bom? Isso quer dizer que a classificação de açúcar dela, ela é um pouquinho mais para mais seca e menos para doce. Parte 1 do vídeo. Eu fui checar e vi que não fica com a letra ao contrário no vídeo. Então, ótimo. Então, Brut. E aqui eu coloquei uma Moscatel. Moscatel, porque ela é feita da uva Moscato. E ela tem bastante açúcar, tá? É mais docinha, ela é boa para tomar com sobremesa. Aqui eu coloquei 2 taças. Só para exemplificar, não precisa ter 2 taças de espumante em casa, como eu sempre digo, basta ter uma. Essa aqui é a taça mais comum. E essa aqui é a chamada da taça de espumante nacional, a oficial. Ela é mais legal porque sai mais bolinhas, mais perlage na hora de servir, tá? Mas não tem muita diferença de utilidade de cada uma delas. E aqui a gente tem a clássica champanhe. A caixa tá vazia, infelizmente, tá? Mas só para mostrar, qual a diferença de champanhe para espumante? A diferença tá principalmente na região onde é produzida. Só posso chamar de champanhe as espumantes que são produzidas na região de Champagne, na França. E para ser chamado de champanhe, além de ser produzido lá, eu tenho que usar um método específico de fabricação. Então, por exemplo, eu tenho que... Sabe quando a gente come uma uva e mastiga a casca e fica aquele azedo, aquele amargo? Isso que acontece com a uva quando eu vou fazer o vinho. Se eu espremer muito ela, se eu prensar muito ela, vai sair um produto mais amargo. Então, para ser chamado de champanhe, por exemplo, tem um limite máximo de prensagem da uva, mais que isso não pode ser chamado de champanhe. E ela só pode ser feita com 3 tipos de uva específicas, tá? Existe uma infinidade de números, de quantidades, enfim, de classificações de uvas, tá? Eu vou falar aqui as mais comuns, tá? Só para ter uma ideia, a espumante, a champanhe, no caso, ela é feita com Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. São as uvas que são utilizadas para fazer a champanhe. Ok? Vídeo 3. Falando de vinho branco, trouxe aqui 3 exemplares. Primeiro bonitinho. E nele vai estar escrito aqui uma questão importante. Vocês viram que na espumante não tá escrito a uva, normalmente, que a espumante é feita, tá? E sim a graduação de açúcar. Com o vinho muda. Em alguns casos é escrita a uva que é feito o vinho, em outros casos é escrita a região onde o vinho é feito. Aqui no Brasil, a gente tem a classificação para colocar o nome da uva. Então, a gente vai ver aqui, que nesse aqui, por exemplo, é Riesling, o nome da uva que esse vinho foi feito. Esse vinho aqui, pequenininho, ele é da Califórnia, ele foi feito com a uva Sauvignon Blanc, tá? E quando a gente passar para os tintos, eu vou mostrar que aparece a região. Isso acontece também com os brancos. Nesses exemplos aqui, só para mostrar que a gente pode encontrar várias informações no rótulo. Uma questão importante sobre o rótulo. Normalmente, o rótulo vai dizer, claro,
a marca, o tipo da uva aqui no Brasil, se é um vinho branco, seco, fino. No momento em que aparecer vinho de mesa, é feito com outro tipo de uva. Normalmente ele vai ser mais docinho, vai ser um vinho normalmente mais barato. Um vinho de mesa, ele é feito com uvas chamadas uvas americanas. E o vinho fino, ele é feito com uvas vitis vinifera, tá? Então, vou só para dar essa explicaçãozinha aqui sobre o rótulo. Depois eu vou falar também sobre a questão da rolha, ok? E aqui eu coloquei 2 vinhos que a cor já passou um pouquinho, olha ali, que ele não é exame de urina, tá? É um vinho que já passou, pegou muita luz, ou ficou muito no calor, ou ficou muito tempo aberto, ele oxidou. Então, é um vinho que ele já não tá bom. Vinho normalmente não tem data de validade, ele depende muito da forma como ele é conservado. Acho que é o vídeo 4 esse. Taça, tá? Esse é o tipo de taça que eu mais recomendo, porque dá pra usar pra qualquer vinho. Tem aquelas taças um pouquinho mais bojudas e indicam tipos diferentes de taças para se o vinho é mais encorpado, se o vinho é mais aromático. Mas essa taça aqui, basicamente, ela dá para todos os tipos de vinho, tá? E ideal para segurar a taça é aqui na haste ou aqui na base, tá? Nunca... segurar a câmera e taça de cristal é complicado. Aqui, por quê? Porque o vinho tem uma temperatura para ser servido. O vinho tinto, ele tem que ser servido normalmente na temperatura ambiente, vamos supor, 14, 15, até 18 graus. O vinho branco um pouco menos, e espumante menos ainda. Então, se por acaso eu pego uma espumante, seguro ali, eu vou esquentar aquela espumante rapidinho, eu vou tirar da temperatura ideal de serviço. Então, o ideal é segurar ali, tá bom? Na haste ou na base. Bom, indo pro outro tipo de vinho, que é o vinho tinto. Importante, o que diferencia a produção do vinho branco pro vinho tinto? Simplesmente o contato com a casca. É a casca que vai dar cor pro vinho, tá? Então, eu posso fazer um vinho branco de uma uva tinta. Eu simplesmente, na hora da produção, tiro a casca ali de contato com a uva, com o restante do mosto ali, do suco que vai ser transformado em vinho, e ele vai ficar branco, porque ele não ficou em contato com as cascas. Agora, um vinho tinto, ele tem que ter tido uvas tintas para ser elaborado, ok? Então, o contato com a casca é importante. A partir daí que eu vou gerar, por exemplo, o vinho rosé. O vinho rosé, eu deixei pouquinho tempo em contato com a casca e já tirei. Tem algumas produções mais antigas que faziam uma mistura do tinto com branco, mas raras empresas fazem isso. É mais comum a gente ver um pouquinho de tempo em contato com a casca. Próximo vídeo sobre vinhos tintos. Vinhos tintos, então. Primeira classificação é tu ver a cor, né? É um vinho mais escuro, é um vinho que vai ter tons desde violáceos até cereja, até quando o vinho vai evoluindo mais um tom mais, vamos dizer, alaranjado, tá? Isso quer dizer que o vinho já é um vinho de mais idade. A gente consegue ver virando a taça assim para um fundo branco, para olhar, ok? Então aqui, os vinhos. Uva, a marca da empresa. A graduação alcoólica, também que é importante de ver, tá? A graduação alcoólica pode não dizer muito para o consumidor leigo, ok? É só simplesmente a quantidade de álcool que tem ali. E uma questão importante, muitas vezes quando a gente gira a taça e descem aquelas, a gente chama as lágrimas do vinho na taça, é um bom indicativo para saber que ou o vinho tem bastante açúcar, ou o vinho tem bastante álcool, ou até os dois, pode ter bastante açúcar e bastante álcool. Mas isso não indica a qualidade do vinho, simplesmente vai me indicar a quantidade de álcool. E a quantidade de álcool é influenciada pela quantidade de açúcar que a uva tinha na hora que ela foi colhida, ok? Às vezes alguma correção ou outra, mas na base é isso, ok? Tá. Então, eu tinha comentado antes que muitas vezes no rótulo não aparece a uva, aparece a região. Isso depende de onde o vinho foi produzido, das normas e regulamentos daquela região. Mas, por exemplo, aqui, ó. Esse vinho clássico e maravilhoso, Brunello de Montalcino, tá? É uma região onde esse vinho foi produzido. Não é uma uva chamada Brunello de Montalcino. Assim como a gente vai ver, por exemplo, alguns vinhos chamados de Bordeaux. Enfim, são vinhos, vinho madeira. É um vinho que tem um tipo de produção específica, mas não quer dizer que a uva se chame madeira. Não, é a daquela região que aquele vinho foi produzido e é essa informação que consta no rótulo. E só por curiosidade, eu trouxe um vinho aqui,
que é o Lambrusco, que não é um dos meus preferidos, confesso, tá? Mas ele é um vinho que tem um pouco de gás, por isso que ele tem esse formato aqui, ele tem a rolha aqui em cima. E, como eu tinha falado antes, a forma como o vinho é fechado também é uma coisa importante de ser analisada. Mas ela não pode necessariamente ser um indicativo de qualidade, que a gente tem muitas vezes preconceito de pensar que, vinho que é fechado com rolha é melhor que vinho que é fechado com tampa de rosquinha ou screw cap. Não, isso não quer dizer nada. A forma como o vinho foi fechado pode indicar se esse vinho é um vinho para ser tomado mais jovem ou se é um vinho que de repente pode ser guardado por mais tempo. Normalmente os vinhos que são feitos com essa screw cap, com essa tampa de rosquinha, são vinhos que são para ser bebidos mais jovens, mais novos. Não é aconselhado pegar um screw cap de, sei lá, de uns 15 anos atrás, tá? Porque a ideia da rolha é ela micro-oxigenar aquele vinho para que aquele vinho siga evoluindo. Se é um vinho que já está pronto, não vai mais evoluir, não tem sentido eu colocar uma rolha, até porque a rolha é mais cara para o produtor. Então eu coloco a tampa de rosquinha. Então saibam que ao comprar um vinho com tampa de rosquinha, não quer dizer que o vinho não é bom, mas provavelmente é um grande indicativo de que aquele vinho é para ser consumido o mais rápido possível, porque é um vinho mais fresco e um vinho mais jovem. E ainda sobre vinhos, tem a bag-in-box, tá? Esse aqui é de 5 litros. Normalmente, grandes vinhos não são colocados em bag-in-box, tá? Eles são vinhos que são um pouco mais simples, mas que vão ser consumidos em grande quantidade. De qualquer forma, o armazenamento, a conservação, temperatura e tudo mais, a mesma coisa, tá? Mesmos cuidados que eu tenho com os outros vinhos, eu tenho que tomar com o bag-in-box. E o último tipo de vinho, mas não menos importante, um vinho de sobremesa. Aqui, esse vinho Colheita Tardia, da Aurora, que eu acho ele maravilhoso e ele tem um preço super bom. E aqui a sua tacinha, tá? Normalmente os vinhos de sobremesa, e aqui eu tô falando de vinho do Porto, tô falando de vinho madeira, tô falando de Colheita Tardia, tô falando de Sauternes, tô falando desses vinhos um pouco mais doces, mais licorosos. Eles são para ser tomados de uma maneira mais devagar, mais para bebericar, ou harmonizam bem com sobremesa, ou com queijo gorgonzola, por exemplo, dá um contraste bem interessante, tá? A harmonização, ela tem alguns aspectos para serem pensados, ou harmonização por semelhança, por exemplo, um alimento bem doce com um vinho bem doce, ou por contraste, no caso aqui eu tava pegando um queijo gorgonzola com um vinho bem doce, mas ele harmoniza por contraste. Então tem alguns aspectos que tem que ser pensados, e tem aquelas regras clássicas, tá? A primeira coisa da harmonização é o vinho não brigar com a comida. Não adianta pegar um vinho fortíssimo com uma comida que ela é mais simples, mais suave, porque o vinho vai matar a comida. E vice-versa, tá? Então essas são as principais dicas que eu fui pensando aqui. Depois eu faço um outro vídeo assim que eu for lembrando de mais, mas essas aqui as principais bases de vinhos e espumantes, tá? Se eu tenho um vinho de tampa de rosquinha, não faz sentido eu colocar ele deitado, porque a moral de manter um vinho deitado é para que o vinho entre em contato com a rolha e micro-oxigênio, tá? Então, vinhos guardados deitados, só se tiver rolha, senão não faz sentido nenhum. Certo? Espero ter dado algumas dicas e ajudado a entender um pouquinho mais desse mundo que eu amo.